Vamos falar um pouco hoje sobre odontologia e oncologia, desde os conceitos mais básicos e tirar algumas falsas impressões sobre o que é oncologia. Vamos começar pelo conceito principal. O que é oncologia? Por que o nome é câncer? Esse nome surgiu antes de Cristo, já vem com Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, e ele dessecava os corpos e descobriu que existiam tumores que enraizavam, tinham pernas que pareciam de um caranguejo. Ele deu nome a isso de carquinhos, que quer dizer caranguejo em grego, e depois os romanos deram o nome de câncer, e por isso até hoje a origem do nome câncer vem dessa impressão do grande Hipócrates, né, pai da medicina. Então, qual a segunda grande questão do câncer? O câncer não é uma doença, mas um conjunto de mais de 100 doenças. Esse é um conceito do próprio Instituto Nacional do Câncer, do INCA. Um conjunto de mais de 100 doenças com características comuns. E quais são essas características? O fato dele não sofrer apoptose, a morte celular programada, que é uma substituição celular que acontece na maioria das células, não todas, os neurônios nunca são substituídos, são sempre os mesmos, mas a maioria das células tem prazo no corpo da gente. As hemácias, por exemplo, ela tem um prazo para ser substituídas. É por isso que quando você toma um AS, por exemplo, às vezes a pessoa, para evitar a aglutinação plaquetária, às vezes ele toma no começo da semana e não sabe que está fazendo efeito durante o resto da semana. Isso acontece porque ela só vai sair do organismo quando essas células forem substituídas. Mas as células oncológicas, elas não sofrem apoptose, a morte celular programada. E o que acontece? Além dela não sofrer, ela começa a crescer em alta velocidade. A mitose dela é uma mitose acelerada. E não são substituídas, então ela vai aumentando. Então ela começa a criar vasos para se nutrir, que a gente chama de angiogênese, que é a formação de vasos. Depois que ela cria esses vasos, ela está num processo bem acelerado da mitose, ela começa a invadir órgãos e tecidos vizinhos. Isso é um processo misturado, é um processo contínuo. E aí ela joga as células neoplásicas, né, malignas, é a mesma coisa, ou cancerígena, como queira, e aí ela joga na corrente sanguínea e se instalam em outros lugares. É o que a gente dá o nome de metástase. A metástase, o senso comum diz que a metástase é quando ela invade outros órgãos, mas não é. Isso é invasão tecidual, não é metástase. A metástase é quando ela, como eu expliquei anteriormente, quando ela joga essas células defeituosas, que são as células oncológicas, na corrente sanguínea e ela se instala em outros lugares. A gente já sabe, por exemplo, que o câncer ósseo, que é osteosarcoma, normalmente dá em fêmur, e o sítio que ela normalmente escolhe é o pulmão. Então, quando ela faz metástase em osteosarcoma, normalmente é para pulmão. Também o câncer de mama tem uma certa predileção para pulmão. Então, a gente já sabe mais ou menos onde a coisa vai acontecer. Uma coisa interessante é que o câncer, quando eu estou dando aula para as mães de pacientes, eu explico da seguinte forma. É como se fosse uma fábrica de carrinhos, onde um bota um bota uma roda, o outro bota o guidão, e quando chega no final o carrinho está pronto. O organismo da gente fabrica as células da mesma forma. E o que acontece? No final da esteira, quando o carrinho passa, se ele estiver faltando uma roda, tem um controle de qualidade que vai lá, pega aquele carrinho e joga fora. O organismo da gente funciona da mesma forma, tem um controle de qualidade que ele retira as células com defeito, que seria as células oncológicas. Mas o que acontece? Por algum motivo externo, às vezes você retira o controle de qualidade e aí ela passa. E quais seriam esses motivos externos? O excesso de sol, no caso do câncer de pele, o excesso de substâncias químicas na alimentação, por exemplo, leite de caixa, aquilo tem pouco de leite, aquele tem muito de substância química. A gente sabe que um leite, você tira, quem foi criado no interior, né, numa fazenda ou coisa parecida, sabe que quando você tira o leite da vaca, se você não ferver, ele talha. E o leite longa vida, ele passa 6 meses. Então, a quantidade de substâncias químicas ali dentro é muito alta. E a gente ingere aquilo que tem poucos nutrientes e muitas substâncias químicas. Essas substâncias químicas, o que elas vão fazer? Vão tirar o nosso agente protetor, que seria o controle de qualidade que eu falei. E uma outra
questão também. Pessoas muito pobres, elas normalmente no interior do Maranhão, elas não têm fogão. Então elas fazem muita coisa diretamente sobre o carvão. O carvão ele tem substâncias mais cancerígenas do que o alcatrão, por exemplo, que vem do cigarro. O benzopireno é muito mais cancerígeno do que o alcatrão. Ele está presente na fumaça, no defumos. Então, por que as substâncias defumadas fazem mal? Por causa do alcatrão, que faz parte da fumaça. Então, fazer comida diretamente sobre o carvão, quando eu digo diretamente mesmo, é o churrasquinho que você coloca sobre o carvão. Não é aquele que você coloca uma panela e a comida dentro da panela. Isso não tem problema. Então, essas substâncias, elas são impregnadas no alimento e aí a gente consumindo aquilo repetidamente, não é uma vez ou outra que vai se consumir isso que vai produzir um câncer, mas é o acúmulo dessas substâncias. Eu tive um professor que deu um conceito maravilhoso de câncer, ele é até daqui do Maranhão, é um oncologista do hospital. Ele diz que câncer é lesão de repetição. Então, você come aquilo repetidamente, vai acumular e o que ele vai provocar? Vai retirar esse controle de qualidade que eu falei e aí vai... em algumas pessoas com maior propensão, ainda tem isso, uma loteria invertida, né? Pode desenvolver a célula oncológica ou maligna. Outra coisa, uma das formas de defesa do organismo são os linfonodos. Os dentistas, na época da graduação, aprendem a fazer palpação para descobrir se tem algum linfonodo infartado por conta de alguma infecção dentária. Os linfonodos, eles também infartam com as células oncológicas e faz parte de uma classificação que é usada dentro da oncologia, que é TNT, que vai analisar se tem ou não uma célula maligna, né? Se tem um tumor, se tem o envolvimento do linfonodo e se tem uma metástase por conta disso, que a metástase foi aquilo que eu expliquei antes da formação da angiogênese e da colocação dessa célula em outro sítio de predileção, normalmente daquele tipo específico de câncer. Essa é a classificação que eu estava falando do TNT. E aí o que acontece? Quando você tem um paciente, aí você pergunta, do que depende o tratamento desse paciente? Depende de uma série de coisas, inclusive de coisas muito simples como a aceitação do paciente. Eu já vi quimioterapia sendo trocada porque a paciente não aceitava perder o cabelo. Eu vou falar mais à frente do que é uma quimioterapia, mas de antemão vou dizendo que depende do local onde está se localiza esse problema, se localiza a célula com defeito, ou a célula oncológica ou a célula maligna. Depende do estadiamento, que é aquilo que eu falei, se existe envolvimento linfonodal e se existe metástase envolvendo essa célula. Do estado geral do paciente, se ele está muito debilitado, se ele tem muita idade, se ele é uma criança, tudo isso vai envolver um tratamento. E, logicamente, da aceitação do paciente, que parece uma coisa boba, mas muitas quimioterapias são refeitas por conta dessa questão. Esse para nós dentistas, bem conhecido, né, que é do Neville, que é a classificação. Essa classificação TNT, para o câncer de cabeça e pescoço, principalmente o câncer bucal, é essa daí. Mas existem várias classificações. Existe um livro específico do INCA que dá a classificação para cada tipo de órgãos ou tecidos. O tipo de tratamento. Então, nós temos basicamente 3 tipos de tratamento, que é o cirúrgico, o quimioterápico e o radioterápico. E, de forma geral, se imagina que quando você tem vários tratamentos, teoricamente seria um problema maior. Não necessariamente. Você vai depender da facilidade com que você tem de chegar a este tumor. Como assim? No caso da radioterapia, existem 2 tipos de radioterapia. Uma de longo alcance e uma de curto alcance. Então, se você consegue chegar mais perto, que é a bracterapia, eu vou falar mais à frente dela, então você provavelmente não necessite de uma quimioterapia. Agora, se o tumor está muito grande, você pode fazer uma quimioterapia anterior para diminuir, que é a neoadjuvante, que a gente chama. Tem vários tipos de quimioterapia. Então, quimioterapia não é uma medicação, é um conjunto de medicações que tem que ser observada na hora do tratamento do paciente, porque cada uma vai dar uma reação diferente. E essas reações é que vão dizer se vai cair o cabelo, se vai ter mucosite, se o fato de ter algum implante dentário pode ter alguma consequência nisso. Alguns quimioterápicos da família das platinas, carboplatina,
por exemplo, se tiver implantes, pode ser que ela dê alguma reação, porque é uma platina, é metal com metal. Então, você tem que analisar todo esse tipo de situação. Essa terapia aí, a radioterapia, João, é feita só no Adenorabela, aqui no Maranhão? Não. Inclusive, eu vou falar mais à frente dos tipos de radioterapia, e tem uma que está surgindo agora no Maranhão, até porque era muito difícil, que é a IMRT, que é de intensidade modulada. Eu vou explicar o que é ela. Mas antigamente só tinha no Aldenorabelo e Imperatriz, se eu não me engano. Era uma outra, não me lembro se é Imperatriz, mas era uma outra cidade aqui do Maranhão. Mas da rede pública é só Aldenorabelo, que é a bomba de cobalto. Tá? Inclusive agora tem uma extensão do hospital e vai entrar, parece que mais 2 bombas de cobalto e um acelerador linear. E aí isso vai dinamizar muito, porque ele não para, é 24 horas trabalhando. Não para. Se você precisar você for ao Aldenorabelo 2, 3 horas da manhã, 1 hora da manhã, vai ter gente fazendo a radioterapia lá. Então, às vezes quebra. Por que quebra? Porque é difícil um mecanismo que trabalhe 24 horas por dia, né? Então, é bem complicado. Mas, se Deus quiser, vai ser inaugurado, já está aumentando, né? Isso com recursos federais, estaduais e tudo, para poder dar uma maior assistência. Vai acabar com a fila? Não vai, mas pelo menos vai diminuir a fila. Tá? Certo. Obrigado. Ó, aqui um exemplo de quimioterapia. Cada substância dessa é um tipo de quimioterapia específica para criança, e cada uma age de uma forma diferente. Então, quando você pega um paciente, você abre o prontuário, você vai ter que saber qual o protocolo que ela está fazendo. A quimioterapia ela começa com uma fase onde a dosagem é menor, porque as reações também dependem da dosagem. A gente chama de fase de indução. Depois vem a fase propriamente dita, que é a quimioterapia com a dosagem maior, e depois vem uma fase de manutenção. Normalmente ela é dividida entre essas 3 fases. Dependendo do tipo de quimioterápico, vai dar uma reação. E o quimioterápico, ele age no DNA da célula. É por isso que algumas pessoas que perdem o cabelo, como o Janequine, que o cabelo era liso, depois volta encaracolado. Por quê? Porque ele altera o DNA da célula. Algumas substâncias, não sei se vocês lembram da época de biologia, na fase da divisão celular, que tem a fase S, a fase G1, aquela fase onde o cromossomo começa a se dividir. É ali que vai agir determinado quimioterápico. Por exemplo, é o metotrexato, que é um tipo de quimioterápico muito usado em criança e que dá muita mucosite. A gente sabe que 3, 4 dias depois vem a mucosite. É certo. O que a gente consegue fazer é diminuir a incidência disso, tendo um cirurgião dentista só para pediatria. E às vezes quase não aparece, mas às vezes aparece um pouquinho. E a gente sabe exatamente onde começa esse... Por quê? Porque é justamente naquela fase em que ela divide a célula. Tá? Como é que vocês evitam ou previnem a mucosite? A mucosite tem várias formas de prevenção. A clássica, que todos os artigos científicos que todo mundo fala, é a laser terapia. Mas a laser terapia, eu vou falar mais à frente, eu tenho alguns cuidados com ela. Porque o que vem acontecendo é uma enxurrada de pessoas trabalhando com laser terapia sem um conhecimento prévio de lesões. E aí você pode estar estimulando uma célula maligna, porque aquilo é um estimulador celular. Você tem que saber o que está fazendo, principalmente quando se trata de um paciente em oncologia. Mas também no tratamento da mucosite a gente pode usar o gelo, que para mim é uma das mais... não tem custo nenhum. No Hospital Adenorabelo eu fiz um projeto que deu muito, muito certo, diminuiu muitos custos, que a gente chama de din-din terapia. O que é? O sacolé, né, aquele din-din feito no... E a gente conseguiu um freezer só para isso, e as crianças aderiram em massa, né, porque é difícil uma criança não gostar disso, né? Então, o que você consegue resolver? O gelo, que é a crioterapia, ela diminui a mucosite. É necessário que a criança tenha uma hidratação pesada. Ela não gosta de beber água nesse período, mas o gelo ela chupa, então ela está bebendo água. E a gente faz mais um plus que elas não estão sabendo. A gente enriquece nutricionalmente esses din-dins. Então, a gente consegue nutrir a criança. Foi um golpe de mestre que ninguém nem percebeu, mas conversando a gente conseguiu fazer isso. Conseguiu fazer todo um diferencial nesse tipo de coisa, né? Então, quanto à radioterapia, normalmente, quando a gente pega um prontuário, ele vem assim.
tá? Ele faz a marcação no local. Isso foi uma criança que recebeu 2 dosagens lateral e uma frontal. Quando você recebe uma dosagem de radiação alta, e a radiação ela é medida em grace ou centigrace. Uma mensuração em, por exemplo, 65 graces é uma dosagem muito, muito alta, e crianças às vezes recebem isso. Então, dependendo do local que ela receber isso, ela vai ter uma atresia do osso. Então, algumas crianças que têm um tipo de tumor específico, que é o rabdomiosarcoma, que é tecido mole normalmente na face, pode atresiar a mandíbula naquela fase que ela fez. Então, o que acontece com a criança? Ela desenvolve o crânio, mas a mandíbula fica atresiada. E aí, com o tempo, ela fica como Noel Rosa, com aquele queixinho bem pequenininho. Justo. E aí, o que acontece? Os dentes que estavam formados naquela época, pelo menos a coroa, ela sai da cripta normalmente, só que a raiz não forma mais. Então, a criança tem os dentes, mas ela não tem a raiz. Se ela mordeu a maçã, os dentes vêm na maçã. Então, isso altera a alimentação da criança. E aí, com a alteração dessa alimentação, ela fica mais desnutrida. Você vê que são crianças muito magras por conta disso. Então, o problema é que acarreta outro. Aí, logicamente, a odontologia entra para fazer prótese, para substituir esses dentes. Não é uma coisa fácil, né, porque ela tem é muito desproporcional, mas é possível, tá, fazer esse tipo de trabalho. Esteticamente resolve os dentes, mas a gente não consegue voltar ao tamanho da mandíbula. Então ele permanece com aquela... É impactante. Você vê uma pessoa com o crânio normal e a mandíbula da idade 4 anos, 3 anos, tá? Continua a mesma. Tá? Esse daqui é um aparelho, é um acelerador linear de cobalto, tá? É o aparelho, um dos aparelhos que a gente usa na Aldenora. Claro que isso é uma imagem de internet, não é mas é só para ter uma noção de como é que é. A bracterapia é o seguinte, a gente fala radioterapia de uma forma bem genérica, mas elas basicamente são 2 tipos. A teleterapia, que é a distância, daí televisão, visão à distância, então é uma coisa à distância. Então, órgãos mais profundos, a gente usa esse tipo de radioterapia. E a bracterapia, que é a mais próxima, por exemplo, de próstata, de útero, você tem uma espécie de agulhas que você introduz e fica bem próximo. Então, chama bracterapia, mais próximo. O que está se usando agora, que o Hospital São Domingos já tem, que é o IMRT, que é um tipo de teleterapia. E ele é melhor em alguns aspectos, agora não é acessível a todos. Por quê? O que acontece com ele é que o IMRT, você pode aumentar a dosagem da radiação, mas diminui a dose para os tecidos circunvizinhos. O que é isso? Com o cobalto, a dosagem vai direta, inclusive se faz uma máscara no caso do rosto, para ser bem direcionado. E aquilo dali queima ao redor, que a gente chama de radiodermite, fora as outras consequências em osso, uma série de coisas, né? Mas no caso da IMRT, não. Ela é como se ele direcionasse para um ponto só em pequenas dosagens, ele vai jogando aquilo. Ao redor a dosagem é muito pequena, não faz mal. E no tumor ela pega aquela dosagem maior. Tá? Então, hoje o São Domingos tem um aparelho desse, mas não é acessível a todos. O SUS não tem porque é um aparelho extremamente caro. Tá? Mas é um aparelho que realmente faz diferença. E quanto à odontologia, a gente imagina a oncologia e a odontologia de uma forma... O senso comum vê a coisa de forma muito errada. Primeiro, quem precisa de um dentista em oncologia? Todos os que vão fazer tratamento, independente de ser na boca ou não. 90% dos meus pacientes particulares são de mama, não são de boca. Porque a medicação, algumas medicações vão ter como resposta a boca. Tanto mucosites, infecções fúngicas, xerostomia, que a hipossalivação, né? Mas também algumas medicações que muito comuns hoje, inclusive em osteopenia, que é o caso do bifosfonato ou difosfonato. São medicações que a gente sabe que induz
a necrose óssea. Logicamente, se estuda muito o que seria o gatilho que provoca isso, porque a gente sabe que em algumas pessoas uma dosagem só é o suficiente para acontecer. Às vezes a pessoa está encharcado de isometas, oledronato, pamedronato, que são tipos de bifosfonatos, tira um dente e não acontece absolutamente nada. Então, a questão é, qual é o gatilho? Isso a ciência ainda não deu a resposta. Mas, em compensação, a gente sabe que é essa medicação. E isso, normalmente, pessoas que fazem tratamento para mieloma múltiplo, para osteopenia, quer dizer, não é nem câncer, é uma osteopenia, uma osteoporose. Então, muitas pessoas que fazem tratamento para osteoporose tomam e não estão sabendo que é uma medicação que pode causar um problema seríssimo. A gente já viu pessoas perderem mandíbula, por exemplo, por conta de uma medicação que pode acontecer espontaneamente ou pode induzir, no caso de uma raspagem mais profunda que pegue em osso, um tratamento endodôntico que a instrumentação ultrapasse o ápice radicular e pegue no osso, um grampo de isolamento absoluto que faça alguma injúria no osso, né? Então, o problema é ósseo, não é dentário, teoricamente, entendeu? E o que acontece com esses bifosfonatos? Eu não me lembro se está nessa aula, se eu falo alguma coisa sobre eles, mas é muito simples. A gente sabe que a gente tem dois tipos de células, osteoblastos e osteoclastos nos ossos. Nesses ossos gnáticos são ossos que eles agem um pouco diferenciado dos outros ossos por causa dessa mobilidade. É por isso que a gente consegue botar um aparelho, por exemplo. O bifosfonato ele age diretamente nos osteoclastos. Só que os osteoclastos, eles ativam os osteoblastos. Então, uma coisa que vai por cadeia ativar os outros. Tá? Então, por conta disso, é que é como se ele congelasse aquele momento e evita que se perca cálcio de dentro do osso. Então, é para isso que se usa o bifosfonato. Só que, em compensação, ele acaba, dependendo de uma série de situações, pode induzir a necrose óssea nesses pacientes. É uma predisposição, a ciência aponta naturalmente algumas hipóteses. Sim. Uma delas é o quê? A mais comum. O que a literatura diz? Existem várias questões sobre isso, né? A gente sabe que injuriar um osso pode desenvolver a necrose óssea. Então, uma extração, por exemplo, seria uma injúria. Durante esse paciente em tratamento, por exemplo, ele fica mais susceptível a isso, porque a imunidade dele está lá embaixo. Então, ele não vai ter muita resposta também. Eu sei, mas digamos, a ciência aponta para uma predisposição genética? Não tem uma resposta para isso. Não se sabe nem exatamente qual o gatilho que provoca isso. A gente conjectura coisas em cima, entendeu? Mas não se sabe. Ou seja, todo mundo corre o risco. Corre o risco. Agora, é o tipo da coisa, é a loteria invertida. Pode ser que a pessoa esteja encharcada de bifosfonato, tire dente e não aconteça nada. Pode ser que ela não tire o dente e seja espontâneo, a necrose. E pode ser que ele só tenha usado uma única vez e a coisa desenvolva também. Então, quando a gente imagina o tratamento em odontologia, como eu acabei entrando nessa outra seara sobre bifosfonato, por quê? Porque a gente trabalha com o paciente antes, durante e depois, não tem jeito. Paciente oncológico de forma geral. Agora, lógico, os de cabeça e pescoço são os mais complicados por causa da radiação local, na cabeça e pescoço mesmo. Então, o que se faz? É bem parecido com o que a gente trabalha em odontologia convencional. Adequação no meio, aí ver se o paciente há necessidade de fazer extrações. Se tiver, você já tira logo os dentes. Se ele for fazer um tratamento de radioterapia, você não pensa duas vezes. Você imagina essa situação mais para frente. Imagina o seguinte, a radioterapia, ela com o tempo, ela provoca efeitos muito ruins. Ela tende a atrofiar as glândulas maiores, principalmente a parótida. A gente sabe que o que mantém os dentes fortes é aquela relação 10R, né? Mineralização, desmineralização. Quem faz isso é a saliva. Quando você tira a saliva, aquela saliva fluida, que é a que melhor trabalha isso, você faz o quê? Você descalcifica o dente. O dente fica tão descalcificado que eu já vi casos que a gente cortava com a tesoura como se fosse uma borracha de apagar lápis.
ovo de lagartixa, sabe? Aquele negócio descalcificou totalmente. Então, aí isso vai gerar um segundo problema, que é uma coisa que a gente chama de cárie de radiação. Não é uma cárie provocada pela radiação, mas em consequência dela, pela falta da saliva. Então, esses pacientes que fazem a radioterapia local, eles precisam de um acompanhamento pesado em cima da odontologia. Aí vai você vai ter que colocar flúor naqueles dentes para compensar, ele vai andar com uma garrafinha d'água, tem a saliva artificial, que é uma dificuldade aqui no Maranhão, então eu acabo prescrevendo a saliva para ser feita em farmácia de manipulação, porque aqui não é o Rio de Janeiro que você compra a Biotene, ou então mandar de fora que vem dos Estados Unidos. Né? Aí é bem complicado e caríssimo. Tá? Então tem todo um trabalho em cima disso. Então, como eu estava dizendo, o pré-tratamento é bem parecido com o que a gente faz. Só que eu gosto muito do raio-x panorâmico. Por quê? Porque, primeiro, que ele já tem dosagens altas de radiação. Então, a gente sabe que os raios-x você vai tirando, vai aumentando a radiação. Então, eu tiro logo uma geral, porque a gente vê logo o que está acontecendo ali. Tá? E a gente acha coisas impressionantes. Teve um caso de uma paciente que foi encaminhada por doutora Graça Reis, que é a médica que me encaminha mais paciente particular aqui no Maranhão, no Centro de Oncologia. E ela se chateou com a doutora porque ela disse, a minha mãe não tem dentes, por que você vai mandar para um dentista? Ela realmente era dêntula total. E aí o que aconteceu? A gente descobriu que tinha restos de material restaurador de amálgama intraósseo. E aí mudamos todo o tratamento quimioterápico dela por causa disso. Porque era mais complicado mexer naquilo, uma senhora de 90 anos, não sei o que. Então, são coisas que aparentemente não fazem sentido, não tem porquê, mas que tem um... E vocês descobriram na panorâmica? Na panorâmica. A gente sempre tem que investigar, porque se acha coisa quando menos se espera. A investigação é certa. Então, faz parte já do protocolo do raio-x panorâmico. Esse é um caso bom para divulgar, para mostrar a importância de todo o aparato para a remoção de amálgama. Porque hoje está sendo muito importância isso. Né? Dependendo se, por exemplo, fizer uma radioterapia com amálgama dentro do osso, é quase 80% de chance de que vai necrosar tudo. Você tem a radiografia dessa senhora? Tenho. Pode mandar para a gente, porque isso é uma coisa que a gente pode alertar as pessoas para a importância da remoção segura do amálgama. E o amálgama, ele é muito mais resistente, a gente sabe disso, né? Mas em compensação... A gente sabe também dos malefícios. E da importância de fazer uma remoção segura. Porque nem todo mundo leva isso em consideração. Não leva não. E todo mundo lembra como é que era feito, né? Quando era criança, a gente fazia era usando mercúrio. Os mais antigos a gente fazia. Normalmente. Caindo na boca, pronto. É bem complicado. Bem complicado mesmo. Imagina essa E é importante, né, João, aí esse pré-tratamento, né? Você tem que fazer tudo para o paciente. Aquele é o momento. Porque depois vai ser muito, muito mais complicado. Exato. E é assim, né? A importância do conhecimento clínico básico. Sim. Hoje... Mas não conhecimento clínico básico raso. E sim conhecimento clínico profundo. Básico. Essa é a grande questão hoje. Hoje é a grande questão. A gente vê discussão rasa de muita coisa que deve ser discutida de forma profunda. Sim. Né? Como você falou, uma adequação de meio, onde você vai ter que fazer uma fluoroterapia, mas você deve ter um conhecimento profundo disso, e não raso. E Sim. não apenas ser um reprodutor de ideias de que falam assim, e a gente de orelhada escuta. Eu vou usar uma saliva artificial, mas eu tenho que ter um conhecimento profundo. Por quê? Porque se eu vou indicar, eu tenho que saber para que eu estou indicando, Sim. como, quais são os efeitos, etc. Então, isso que é importante hoje, nós vemos um conhecimento mega especializado. Sim. Né? E um mega especializado muito profundo. Aí chega no
básico, que é o geral, a gente vê as pessoas de forma rasa, fazendo, querendo resolver coisas importantes que devem ser consideradas de forma profunda e causando, como você falou, grandes problemas. Por exemplo, o cara deixa lá um resto de amálgama, não presta atenção, vai lá, faz uma radioterapia, uma quimioterapia e mata o cara porque necrosa tudo. Então, quer dizer, a importância e o impacto de você tratar as coisas de forma leviana. Sim. Né? Porque o profissional, por exemplo, quando trata de uma doença que é uma síndrome de coisas para se considerar, não pode simplesmente, só faz uma limpezinha aqui, extrai esse dentinho aqui, não sei o quê, como se fosse uma coisa simples, não é? É muito legal. É bem complexo. É bem complexo. Da laser terapia. Tem tanta gente fazendo laser terapia. E eu vou mostrar mais à frente, porque o que acontece? Para o paciente, eu costumo dizer uma coisa, mas é diferente do profissional da área de odontologia. Eu costumo dizer para o paciente uma frase que eu tive de um professor no INCA. Ele diz para o paciente o seguinte: você sabe o que é normal dentro da sua boca. Então, quando aparecer alguma coisa que não é normal, você tem que procurar o profissional. O INCA desaprova o autoexame, porque ele entende que o paciente não tem capacidade para discernir o que é maligno ou não. Mas essa questão de pelo menos o básico, dele notar uma alteração e achar que é normal, não é. O grande problema do câncer é que em estado inicial ele não dói. E aí você deixa para lá, porque a primeira pergunta que eu faço, apareceu em quanto tempo? Aí tem uma semana, tá doendo? Tá. Eu já fico aliviado, porque normalmente aquilo não vai ser câncer. Tá? Agora, uma coisa complicada é que, clinicamente, às vezes você olha como se fosse foto de livros de estomatologia. Você imagina que é uma coisa, tem certeza que é uma coisa, você faz uma biópsia e dá outra coisa. Eu tive uma paciente que ela fazia tratamento para melanoma, ela me foi indicada porque ela teve uma hiperplasia gengival fora do comum, parecia que tinha 3 gengivas, de tão grande que ficou a invaginação dessas gengivas, e ela veio tratar comigo por isso. Era uma medicação que era tão nova que eu também não conhecia, era a 5ª pessoa no Brasil a usar ela, e ela fazia o tratamento em São Paulo, e por coincidência ela era daqui do Maranhão. Então deu essa reação, é o Zoboraf o nome dessa substância química, era uma quimioterapia de uso contínuo, porque o melanoma é um dos tipos mais complicados de tratar, que é o de pele. E aí, de repente, ela surgiu uma lesãozinha na língua, e eu fiquei, vamos fazer a biópsia. Eu estava com 10 dias e eu já querendo fazer a biópsia. A gente sabe que a gente obedece pelo menos uns 15 dias, mas eu achei aquilo um crescimento muito rápido. Mas eu achei que era uma lesão benigna. Era de capa de foto de estomatologia, de livro de estomatologia. Um papiloma, sei lá, alguma coisa que não fosse maligno. E por incrível que pareça, era um carcinoma, um tipo extremamente agressivo de câncer. Né? A gente tirou com mais segurança, ela voltou para a cabeça e pescoço, mas não, só foi necessário mesmo a cirurgia. E aí, depois eu conversando com o Dr. Borba, que é um dos médicos oncologistas de lá, ele disse, não, João, mas esse quimioterápico, ele induz o aparecimento de um outro tipo de câncer, e isso acontece também. Alguns tipos de quimioterápico, é o tipo da coisa, acho que eu estava até falando um dia desse com a doutora Ingrid sobre isso, que às vezes eu estou falando isso abertamente porque eu estou falando para um grupo específico de odontologia, né? A gente não fala isso para a população em geral porque pode causar um certo pânico e algumas pessoas podem até achar que não deve fazer um tratamento por causa disso. Mas a gente sabe que alguns quimioterápicos induzem um novo tipo de câncer. Tá? Mas é aquela velha história, é fazer o tratamento ou então deixar a doença evoluir. Tá? Então isso pode acontecer também. A gente diz isso na área médica, para profissionais da área médica. Não é uma coisa que a gente alardeia de forma, porque nem todo conhecimento pode chegar de forma tão simples assim, porque vai ter interpretações de forma complicadas. E também atenção, né? Vigilância. Porque como você viu e ficou atento e ficou... Coincidentemente, ela era minha paciente tratando outra coisa e apareceu.
O dentista deveria ser o profissional que primeiro observaria essas lesões. O que eu aprendi na faculdade. Essa ideia primeira do exame. Né? Lógico que o Instituto Nacional do Câncer deu respaldo da estomatologia, de uma série de coisas, mas o conhecimento básico a gente aprende na faculdade. E esse conhecimento básico da faculdade, ele serve para o profissional. Falando nisso, até me surgiu uma dúvida agora, porque a gente sabe que, infelizmente, no Brasil é um dos países que tem maior incidência de câncer bucal ainda, né? E uma das principais diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal é justamente o incentivo à prevenção e diagnóstico precoce de câncer bucal, né? Aí, assim, como que a rede ela deveria funcionar? Na atenção básica era onde deveria haver a detecção, né, que é o primeiro contato com o cuidado. A referência para o centro de especialidades, e aí essa questão do pré-tratamento, a adequação do meio micropovo, que é uma coisa que a gente precisa chamar atenção nas nossas aulas, inclusive lá de saúde preventiva, que a gente acaba às vezes não dando ênfase para esse cuidado antes do encaminhamento, antes da referência. E aí, no centro de especialidades odontológicas, é onde era para ser feita a biópsia, posterior encaminhamento, dependendo do diagnóstico, né? Aí eu lembro, em 2014, que a gente fez a avaliação do PEMAXEL. E aí nós visitamos todos os centros de especialidades odontológicas do Maranhão. Eu lembro que os que eu visitei na época, porque diagnóstico bucal é uma das especialidades mínimas, né? Só que hoje em dia o Ministério ele já aceita que o profissional de cirurgia ele faça a questão do diagnóstico pela carência de profissionais patologistas, né? Especialistas em patologia. No entanto, o que a gente observou foi que, infelizmente, a equipe ela não estava preparada para fazer o diagnóstico, nem sequer a detecção, antes da lesão pré-maligna. E assim, eu lembro que a gente avaliava também a questão da presença de instrumental. Não tinha, na maioria dos céus, aquele punch, né, aquele instrumental e as pinças. Isso a gente, assim, foi uma observação no Brasil todo, mas infelizmente, especialmente aqui no Maranhão, né? Nem sequer havia um registro de quantos usuários, quantos pacientes por ano tinham realizado biópsia ou tinham detectado câncer bucal. Então, quer dizer, assim, é uma situação muito preocupante, né? Aí, a minha pergunta é para você, para a Lucas também, que estão no serviço, de onde esses pacientes vêm e como eles chegam. A biópsia é realizada, porque às vezes não tem nenhum laboratório de referência, tem município que não tem um laboratório de referência para fazer o tratamento. Eu vou dizer alguma coisa, depois eu passo para a doutora Ingrid, que ela vai completar isso. A estimativa do INCA, se eu não me engano, a última estimativa para câncer bucal especificamente, foi de 14,7 mil pessoas. É muita gente. Tá? O mês de julho é dedicado exclusivamente à cabeça e pescoço, ao tratamento. Inclusive tiveram várias palestras, que foi um período bem complicado, assim, de tantas palestras que eu dei nesse período, não só eu, como vários profissionais da área. Como esses pacientes chegam, isso eu vou até passar para a doutora Ingrid, mas eu posso dizer para vocês que normalmente eles chegam com uma lesão horrível. Né? E aí a gente chega o paciente, ele vem com ela já vem com a lesão, por isso que é tão complicado, avançado. Ninguém vê. Quando chega, então por que é tão difícil? Por exemplo, os cânceres hematológicos, por exemplo, são bem mais complicados um diagnóstico. A leucemia, que é o carro-chefe da pediatria, que representa em torno de 80% da pediatria na Aldenor Abel. Primeiro que leucemia é um tipo de câncer hematológico, tem outros. E a leucemia, ela pode ser crônica ou pode ser aguda. Ela ainda pode ser linfóide e mieloide. Um exemplo, a linfóide, ela pode ser referente a um tipo de célula, pode ser T, pode ser B, ou a mieloide pode ser
eosinófilos, neutrófilos. Então, não é uma coisa que você, ele tem o quê? Tem leucemia, como se fosse uma coisa só. A coisa vai se abrindo o leque. Então, começa, de forma simplória, a gente entende aquilo como se fosse uma coisa muito mais simples do que o que realmente é. Mas o que acontece? Uma criança com leucemia, como você consegue detectar isso? O dentista pode em algumas vezes. Porque, em alguns casos, ele tem sangramento gengival espontâneo sem um motivo para aquilo. Aí você associa isso a uma fraqueza da criança. Dores, sem explicação. É lógico que a criança tem dor de crescimento, a gente sabe disso. Mas você tem que associar tudo isso. A palidez, manchas roxas pelo corpo. E o dentista observando esse sangramento que não tem explicação. Aí você pede o quê? Um exame de sangue. Aí o exame de sangue, que tem que ser básico, o cirurgião dentista tem que entender pelo menos os principais, né? As principais referências do exame de sangue. Isso tem que saber mesmo, não tem para onde correr. E aí, de repente, aparece um tipo de célula que não é comum em sangue periférico, esse sangue que corre, não é aquele sangue mais profundo. Né? E aí você vê blastos, por exemplo, em sangue periférico. Aí você acende a luz. Aí pode ser uma leucemia, mas pode ser uma outra coisa também, a leishmaniose, que é o calazar. Aí sim, mas você encaminha o paciente. Então, um dentista pode encaminhar, no caso de uma leucemia, uma criança? Pode. Porque ele faz a associação disso. Começou com um sangramento sem explicação na boca. Então, você junta tudo isso e você pode, pelo menos, imaginar que aquilo pode ser uma leucemia. Se você faz isso, antes que aquilo tome uma proporção que não deveria tomar, você pode estar salvando a vida da criança. Então, tudo vem previamente. Porque sempre pensa câncer bucal. Então, estou dando um exemplo de uma coisa que não é bucal. Tu está entendendo? Mas que tem sinais na boca. Entendeu? Eu vou dar um relato meu de consultório. Eu atendi uma paciente há muitos anos. E aí, um dia ela chegou e disse: doutora, eu tenho tido aftas. Tenho tido aftas frequentes. Aí eu falei: aftas frequentes. Aí eu deitei, ela começou a tossir. Não parava de tossir. Eu disse: a senhora não tossia. Desde quando a senhora está tossindo assim? Ela, isso faz uns 3 meses. Eu disse: olha, a senhora está apresentando afta, a senhora está apresentando tosse, coisas que a senhora não apresentava. Então, pelo menos eu gostaria que a senhora fizesse um exame, fosse num gastro, que eu quero que avalie seu esôfago, seu estômago. Sim. Porque tem alguma coisa que não está procedendo, pode ser que você esteja com alguma infecção. A paciente sumiu, depois de um ano a paciente voltou e disse: doutora, eu queria lhe agradecer. Eu disse: o que foi que aconteceu? Ela disse: não, a senhora foi a primeira a detectar meu câncer de estômago. Sim. E eu peguei na fase bem inicial, eu só tirei um pedacinho do estômago. Eu disse: não, você tem que se agradecer, porque às vezes a gente encaminha o paciente E ele não vai. o paciente não acredita no que o dentista está falando e ele não procura o tratamento. Então eu digo: eu fui a pessoa que notei que você tinha comportamentos diferentes do seu habitual, mas não fui eu que fiz esse diagnóstico, eu dei só uma sugestão. Mas aí depois eu fiquei pensando, falei: nossa, foi uma observação mínima de um detalhe de um paciente que eu conheço. Então, você conheceu o paciente, você ouviu o paciente, você... Não é a minha área, e qual é o problema que ela estava tossindo, né? Se eu pensasse assim... Esse é assim que a gente tem que pensar mesmo. Eu poderia tratar a afta como uma... não, não é nada não, a senhora bateu com a escova e tal. Mas é uma paciente que eu conhecia. Então, isso me gerou um alerta também. Então, hoje em dia, eu olho para o paciente com outro olhar. Eu posso ajudar ele a fazer um diagnóstico precoce. Lógico que eu dei, assim, foi uma coincidência de coisas boas que aconteceram com ela, né? Mas eu acho que é isso, é o nosso olhar que tem que mudar. Totalmente. Se você parar de olhar o paciente só como a boca, só a boca, só a boca. O resto não tem a ver comigo. Não tem a ver comigo. Pra mim é só até aqui, o resto não é os outros. Então eu acho que isso é também muito importante. O que acontece aqui na odontologia da gente
é o seguinte, na Europa, o dentista, ele antes de tudo, ele é um médico. Que ele faz uma especialização de 2 anos e se torna dentista. E o que acontece? Nós copiamos os Estados Unidos, que a gente fica, agora são quantos anos? 5, na minha ainda era 4. Mas era isso. E aí o que acontece? O dentista, ele fica praticamente olhando só para a estética. Aí ele ganha mercado na Europa, porque o dentista brasileiro, ele tem uma estética tão bonita, tão perfeita, que supera até os norte-americanos em algumas coisas, porque a gente tem mais jeito para lidar com isso. Né? Aquele jeitinho brasileiro faz diferença mesmo. Então, o tratamento do dentista lá fora é uma coisa muito, muito bonita, muito estética, mas aqui dentro é um problema, porque ele perde a referência médica da odontologia hospitalar, que graças a Deus está voltando com força. Então, a gente não tem noção, a gente olha para a boca e só vê dente, a gente não tem aquele costume de fazer uma análise, de observar se a cor está certa, se tem variação. Eu também, João, que nem é só a preocupação estética. Nós vivemos na década de 80 e 90 a fase dos especialistas, né? Mas a odontologia, eu acho que foi a profissão que mais se especializou. Sim. Então, o especialista em orto, por exemplo, ele não se preocupa muitas vezes com pério, que é uma coisa que... Exatamente. Né, e aí vai. É como a Cláudia falou, ela é uma especialista, uma área que ela domina, mas o paciente apresentou um sintoma que nem tem a ver com a área dela, no entanto, ela se interessou e ajudou esse paciente. Então, ver o paciente com esse todo, isso é fundamental em qualquer especialidade. Até porque, por exemplo, no caso de um paciente oncológico, ela vem aquela caixinha pronta, ele é diabético, ele é hipertenso, ele vem tudo, porque a medicação vai mexer com tudo. Uma medicação que mexe no DNA de uma célula vai alterar tudo. E a quimioterapia faz isso. Então, você pega o paciente cheio de todo tipo de situação. E aí também, que complementa o que a Rafisa falou, a nossa formação, a formação que eu digo de graduação. E você mesmo falou assim, isso aqui eu aprendi na faculdade. A formação na graduação, ela precisa desse enfoque mais enfático nas básicas, né, professor? Sim. E, por exemplo, uma fisiologia, né? Ah, que saco, fisiologia para odontologia, imagina, para que isso, né? Então, quer dizer, à medida em que os cursos, eles fazem com que o aluno olhe para as básicas de forma desconecta, né? E tantas propostas já se fez e refez sobre que isso seja diferente, mas ainda não é, vai refletir lá na frente, no despreparo, até no medo mesmo, porque na atenção básica, e a gente, enquanto profissional da saúde coletiva, a gente vê que a maioria dos profissionais da odontologia, eles têm medo dessas coisas. Falou em lesão, eles têm medo. Aí, nossa, parece com tudo. Aí é branquinho, é redondinho. Ai, mas tem várias que são redondinhas e branquinhas. Aí, tipo, ele meio que finge que não viu, entendeu? Ou então fala assim, não é nada. É uma besteirinha. Para poder não trazer à tona toda a deficiência, todo o vácuo que ele manteve durante as básicas na graduação, para chegar lá na estética e, agora sim, isso aqui eu boto foco. O resto eu me recolho. E aí fica esse buraco tremendo que quem diagnostica a lesão é o próprio paciente. Doutor, eu estou com um negócio bem aqui. Aí que o dentista vai olhar, porque enquanto estava nas fases que ele poderia ter visto e não pôde ver porque ele não tinha como, né? Então fica mais difícil. Inclusive, João, eu queria também colocar, não sei se vai ser oportuno em que momento, sobre a questão do HPV. Sim. Né? Então, nos nossos trabalhos com estagiários, nós já pegávamos em escolas públicas pessoas, né, jovens de 16, 17, 18 anos que se declaravam como praticantes de sexo oral. Sim. E que nós examinávamos com mais cuidado, os próprios acadêmicos, e observavam lesões de HPV, assim como no colo do útero, né? A gente pode ter na nossa mucosa
É uma dificuldade, aonde fazer. Acaba indo para a universidade porque não se tem onde fazer. Porque os centros de referências, numa capital como São Luís, que é a capital do Maranhão, nós temos essa dificuldade e nós temos essa coisa de estar perdido, né? A gente fica assim, ai meu Deus, peraí, para onde eu mando e tal? Manda para a universidade, que é o Skype. Manda para outra, manda para o senhor, manda para qualquer universidade. Porque daí na hora a gente fica sem saber o que faz, fica sem saber o que faz. A senhora quer ver uma coisa tão nítida? Tenta comprar formol para para botar o material retirado da biópsia nessas dentais. Tenta fazer isso. Você vai rodar São Luís, eu só achei uma. Quando eu fazia isso de forma privada, né, no caso de consultório. Só achei uma. E eu rodei a cidade atrás de formol. Para mim, hoje é muito mais fácil, porque eu estou dentro do Instituto do Aldenor Abelo, né, do hospital, então é muito tranquilo. Então, Inclusive, faço eu acho que o ingresso do dentista no hospital veio ampliar um pouco essa visão do próprio estudante de odontologia no início, né? Mas ainda está restrita a quem se interessa por odontologia hospitalar, por cirurgia. Isso tem que mudar, gente. Esse negócio de ver a odontologia como super especialidades, que você vai ali direto na tua especialidade e esquece o resto. Isso tem que mudar. Tem que mudar A totalmente. Ingrid também, né, Ingrid? Você tem visto isso, né? No geral, normalmente tem muitos casos que chegam assim, meio que inocentemente, né? Assim, com 11 anos já da Abelo, a gente vê muita coisa. Então, a gente tem observado que o perfil do paciente, além de chegar, continua chegando com diagnóstico já com lesões muito avançadas. Inclusive, tem uma paciente nossa de 70 anos de idade que ela não tem mais língua, é inoperável, já tomou e a língua virou um tumor, né? Então, porém o perfil de pacientes com câncer de boca tem mudado muito. Hoje a gente tem atendido pacientes jovens, menos, porque antigamente eram acima de 50 anos, ou 50 anos em diante, fumantes e etilistas, né? Homens, fumantes, etilistas e com 50 anos em diante. Hoje em dia a gente tem um quadro de mulheres jovens, de 30 anos para baixo, de 30 a 19 em diante, de 19 a 30 anos, que nunca fumaram, nunca beberam. E aí entra o HPV, que Sim. vai dar uma ênfase a isso, né? São mulheres bonitas, não tem uma cárie, né? E estão com câncer geralmente na língua, borda lateral de língua. Então, o que tem preocupado a gente é que às vezes ela não chega tão avançada, porque geralmente ela tem um cuidado, tem uma educação com a saúde bucal, mas já chega com uma lesão instalada e aquilo que a gente sempre se preocupa, não dói, né? Então, inicialmente ela é indolor. Então, quando vão procurar a gente, é porque já está um pouco endurecido, então já tem uns 30 dias ali que ela está sentindo uma alteração. Mas esse perfil de mudança de pacientes também tem preocupado muito a gente, né? Porque são lesões muito agressivas, querendo ou não. Então, a gente ainda tem essa dificuldade. Professora, residência, odonto, Hospital Carlos Macieira, UTI, mandando tudo perfil aqui, falando. Perfeito, professora Márcia. Se os dentistas não sabem para onde referenciar, sofrem os pacientes. Exatamente. Isso tudo que a gente está falando, gente, é muito interessante porque eu estava até mostrando essa semana para os alunos do primeiro período, eu coloquei várias notícias para eles que
Quer dizer, como tu falaste, toda a tecnologia evoluiu e essa mentalidade não muda, tem alguma coisa errada, né? Será esse que são negócio as da atenção básica universidades que também? não fomentam isso? O que está acontecendo que você não vê o papel da doença do paciente? Você vê a estética, mas você não vê a doença. É algo realmente que tem que refletir. E urgentemente, porque já faz muito tempo que se bate nessa tecla. É engraçado só um minutinho, que normalmente, de forma bem geral mesmo, as pessoas pagam um médico, pagam uma consulta médica e vai ao médico, o médico examina tudo. Mas a maioria dos meus pacientes, eles, pelo menos particular, são encaminhados por médicos. E eles têm uma resistência muito grande. Por que eu vou pagar um dentista para uma consulta que ele não vai fazer um tratamento de dente? Às vezes não tem nem dente, né? Então é bem complicado isso. E aí quando vem porque normalmente, por exemplo, alguns médicos me mandam o relatório com a quimioterapia que aquele paciente fez, com o histórico dele. Aí eu refaço um outro relatório e envio para ela. Em cima disso vai vai o tratamento daquele paciente. E aí, aqui dá um trabalho maior do que você fazer uma restauração ou qualquer coisa. Você tem que sentar, pensar o paciente, cada medicamento, cruzar os medicamentos para ver se não dá interação medicamentosa, fazer um relato e mandar de volta para o médico. E aí é complicado para eles aceitarem pagar uma consulta para um dentista que vai olhar aquilo, mas faz toda a diferença. Depois que ele vê as possibilidades e o que poderia ter acontecido com ele, ou que aconteceu porque ele não procurou antes, aí sim ele vai dar o valor, mas ainda é muito difícil você lidar com esse Mas processo. aí, João, eu vou contrapor com você, usando você de exemplo. Eu acredito que o paciente, ele tem a visão dele social, cultural, do dentista. Mas quem precisa mudar a percepção do paciente somos nós. Sim. E como é que nós mudamos isso? Né? Com conhecimento, com postura, comunicando aquilo que a gente sabe e demonstrando para o paciente a importância daquele conhecimento e qual é o impacto que aquilo causa na vida dele. Então, se você hoje é uma autoridade em câncer, é porque você estudou, você também se empenhou em aprender a comunicar as coisas que você sabe, que você tem uma linguagem simples, apesar de um conhecimento profundo. E isso é necessário de um profissional, porque tem gente que só sabe falar complicado, o paciente também não entende, sai de lá por isso mesmo e assim fica. E isso é fundamental, essa questão da comunicação, que a gente fala muito na saúde coletiva, que eu tenho que falar o que eu tenho que falar. Seja complexo ou não o que eu vou falar, mas eu tenho que atingir aquele paciente. E assim aí ele vai me respeitar. Por quê? Porque aquilo vai ser impactante para ele, para a saúde dele. E eu também tenho que fazer ele acreditar. Tudo é minha missão. Minha missão não é só falar assim, olha, senta aí, vou olhar, não tem nada, levanta. Ou senta aí, você tem que fazer isso, vai embora. Não. Né? Então, muitas vezes em educação e saúde, a gente diz isso, né, Arthur, aqui. Mas, professora, eu estou aqui fazendo odontologia. Não é minha função ficar explicando aqui para o paciente um monte de coisa. Não, pode não ser sua função direta, mas indireta sempre será. Por quê? Porque você vai ter que fazer com que esse teu paciente ele colabore no tratamento para o êxito do tratamento e também para o seu nome ser de resultado, ele vai ter que contribuir e você, então, se não tiver parceria, nem você nem ele terão sucesso. E isso daí não vai levar ninguém a lugar nenhum. Hoje o perfil de profissional, em qualquer lugar, principalmente dentro do hospital, requer que a gente faça tudo. Você vê que eu abraço todas as campanhas. Eu estava no pedágio, lá no Olho d'Água, que dia feliz, eu visto a camisa literalmente. E a gente acaba abraçando
e eu vou falar até da multiprofissional, né, que é a última etapa que a gente faz de pré-tratamento, de encaminhamento. Agora, por exemplo, a gente está tentando fazer uma coisa que aparentemente não tem nada a ver com a odontologia. A gente está tentando montar a capela da Aldenora Bela. Por quê? Porque você sente a necessidade de que precisa um local para aquelas pessoas que às vezes recebem uma notícia complicada, está ali na recepção, começa aquela gritaria, o paciente em tratamento vê aquilo, baixa a pressão, aquela história toda. Então, direcionar para uma capela e lá tem o apoio espiritual do padre, do pastor, do que quer que seja. Então, eu descobri até que existe curso para capelão, não sabia nem que existia isso. Mas, então, a gente abraça tudo, entendeu? O trabalho é entrelaçado mesmo, é multiprofissional. Não adianta esse profissional, eu sou dentista, mais que eu seja um dentista hospitalar, né? Não sei se eu posso usar esse termo, mas, não, eu só vou tratar isso aqui. Não. Existem o paciente como um todo, inclusive o INCA, ele teve esse cuidado na época que eu estava lá, de dar o curso de notícias difíceis. É um curso que foi dado pelo Instituto, pelo Albert Einstein, junto com o INCA, mas faz toda a diferença. Eu estava até comentando isso para as meninas, as duas dentistas do Carlos Macieira, que elas fizeram uma pergunta ainda agora. Não sabe se... Aí, ó. Beijos para todas. Então a questão, a questão é bem mais complexa mesmo. Você tem que abraçar as outras causas, entendeu? Tem que abraçar. O dentista não pode ficar só parado nisso. Você trabalha de forma multi, então você sente que um paciente está precisando de apoio psicológico, você tem que estar lá. Aí você reencaminha quando você tem seu limite. Você tem o limite, notícias difíceis nós damos o todo tempo, junto com os médicos. Então você vai até aquele ponto, não deu para chegar até ali, aí você chama a psicóloga. E logicamente fazer a coisa com conhecimento, tudo é conhecimento. E um conhecimento acadêmico. Você tem que saber até o que falar para um paciente. Eu não chego no hospital, está tudo bem? É óbvio que não está tudo bem, ele está dentro do hospital. Então você tem que saber como você vai falar com o paciente, o que está acontecendo hoje. Como é que está seu dia? Então você vai trocando as palavras para saber como chegar no paciente. Isso é uma preparação que a gente faz com todos os pacientes de odontologia hospitalar. Você tem que saber do básico, da postura como profissional e de como chegar ao paciente, né? Eu vou mostrar aqui a nossa equipe, a parte da nossa equipe, né, do hospital, da Multi. Eu sempre mostro isso nas palestras que eu dou. Tem um pouco de tudo, dentista, psicólogo, terapeuta ocupacional, médico, tem tudo, enfermeiro, é bem amplo, né? Você hoje só consegue trabalhar dentro de hospital se você estiver cercado por todos esses profissionais. Porque, por exemplo, eu preciso da fono, em alguns momentos ela vai precisar de mim. Em alguns momentos a gente vai precisar da fisioterapeuta, isso dentro da boca. Sem falar na coisa quando abre o leque mesmo. A psicologia tem época que a gente precisa de psicólogo, imagine o paciente, né? O encaminhamento do acompanhante do paciente que está sentindo a dor de dente, lá eu não posso tratar a mãe da paciente, porque lá o tratamento é para o paciente, né? É especializado. Então, o que eu faço? Tem que saber aonde encaminhar esse paciente, como a gente encaminha o paciente é de fora, o paciente às vezes não tem recurso nenhum, aí tem que procurar o serviço social, quer dizer, é uma coisa muito entrelaçada, mas é uma coisa bem grande mesmo, né? Tem o momento do padre Haroldo, que é nosso capelão, tem pastores também, mas eu falo que nós temos um padre lá dentro. Então, você trabalha com tudo isso. O trabalho de odontologia hospitalar não pode ser uma coisa eu sou cirurgião dentista, eu trato a doença, não é. Você trata a pessoa. E se ela precisar, a demanda que ela precisar, você tem que cumprir. E aí você vai até determinado ponto, se você não consegue até aquele ponto, você encaminha para as outras. Você tem que saber encaminhar também, né? Como fazer o pedido para aquela pessoa, né? Tinha um outro professor que dizia assim, quando você faz um encaminhamento, você tem que falar como se estivesse falando para a sua mãe, de forma respeitosa e ao mesmo tempo de forma simples. Porque nós temos a nossa linguagem como eles têm a deles. Se eu botar uma linguagem rebuscada, ele também não vai entender. A odontologia é muito recente dentro do hospital, apesar de ser um braço da medicina, né? Vou passar aqui.
olha essa radiografia, eu sempre apresento isso. Então, coisas assim que você jamais imaginaria de observar e você vê. Esse dente, ele vira de ponta cabeça. Eu mostrei essas panorâmicas para alguns alunos lá no Carlos Macieira, mostrei nessa última aula que eu dei lá de odontologia hospitalar. Então, o que acontece? Isso daí foi um tumor que virou um dente. Então, tudo que você possa imaginar, você acha numa panorâmica. Por isso que a panorâmica é tão importante. E as pessoas diziam, não é a mesma paciente. Eu disse, é a mesma paciente, porque a gente refez a panorâmica e o dente estava virado. Isso por um segundo tipo de tumor. Então, eu gosto dessa imagem porque ela resume bem. Coisas que você jamais imaginaria de ver, você vê um dente virado de ponta cabeça dentro da boca. Para que as pessoas possam ver melhor. Porque também ela tem o que a gente chama de fratura patológica. Ela teve quebrou a mandíbula dela, tá? Então tem um certo sobreposição de imagem na outra imagem. Aqui o dente com as raízes, o molar, tá? E aqui é o mesmo dente com as raízes e o molar. Aí você vai ver essas daqui é sobreposição de imagem por conta da fratura patológica. Mas veja a restauração como é a mesma, tá? Então você consegue fazer achados nas panorâmicas. Eu adoro fazer panorâmica, porque eu realmente acho muita coisa. E às vezes esses achados são importantes para o tratamento do paciente. E poupa tempo, né? E poupa muito tempo, muito tempo. E também poupa excesso de radiação no paciente. E quando é criança, a gente precisa ter um cronograma da esfoliação natural desses dentes. Então eu faço normalmente dura em torno de 2 anos um tratamento oncológico de uma criança. Claro que ele não fica todo tempo no hospital, ele vai para casa, volta e tudo. Então eu faço no começo e no final, para comparar e ver se não tem mais um achado ali. Então você acompanha a cronologia de erupção dentária e você pode achar outras coisas ali, até por conta da própria doença ou de medicações que podem envolver. Normalmente, crianças que fazem quimioterapia há um atraso na erupção dentária. Isso é normal, tá? Por conta da medicação. Então, o que é anormal no paciente com saúde perfeita, no paciente oncológico é normal, tá? Por exemplo, tem pacientes que chegam a 30 mil plaquetas. O normal das plaquetas seria de 140, 150, 500 mil. Então, a gente trabalha com a média de 90, 80 mil plaquetas. Isso para a gente seria o normal, tá? E aí tem aqueles casos e aí você vai contornar a situação desses pacientes. Então, existem protocolos que a gente já recebeu de outras instituições como o INCA e estamos tentando instalar. O que são esses protocolos? Você poderia perguntar, segue à risca os protocolos? Graças a Deus eu não preciso seguir isso porque tem eu e Ingrid lá dentro, então a gente conversa entre a gente vai formulando as coisas. É o Instituto Nacional de Câncer, tá? Que foi onde eu fiz a residência. Então, existem, mas tem coisas que são realmente necessárias. Pacientes com problema bucal deveriam ser atendidos pela odontologia. Isso acontece na Adenora-Bello? Não inteiramente, porque a gente não tem recursos para alcançar a todos. Eu sou dentista da pediatria e eu presto o resto dos trabalhos para o hospital pela demanda de parecer aqueles casos mais complexos. Mas o ideal é que a gente tivesse um dentista só para radioterapia para evitar esses problemas. Só que é uma instituição que, graças a Deus, não falta nada, mas depende de doações, então os recursos não são suficientes para contratar, por exemplo, o mínimo de dentista que precisaria. Pelo menos uns 4 a mais. Essas doações são de toda ordem? De toda ordem. A instituição, a Fundação Antônio Jorge Dino, que recebe essas doações. Quando você doa, você na realidade está doando para o hospital. Por exemplo, tem muitas instituições que têm casas de apoio, mas eu acho mais interessante doar para a fundação. Por quê? Porque as casas de apoio, a fundação também tem. E ela não mantém só isso, ela mantém medicação. Por exemplo, o meu trabalho, se fosse numa instituição pública que não tivesse uma instituição
como a fundação, seria muito mais complicado, porque as medicações que eu prescrevo, que eu gosto de prescrever, o SUS não paga. A maioria eu prescrevo, mando para a farmácia de manipulação e vem a medicação. Por exemplo, dosagem de clorexidina, eu faço de acordo com a criança e faço em gel. Entendeu? E a coisa funciona, porque é muito mais prático você passar em gel numa criança do que tentar fazer ela bochechar o líquido. Então, essas coisas o SUS não paga, a fundação paga. Nunca me negaram nada. Então, quando você deixa de doar para a fundação e doa para outra instituição que trabalha com câncer, mas só tem a casa de apoio, vocês tiram o recurso que eu teria, por exemplo, para trabalhar, tá entendendo? Para ter as medicações que eu preciso. Então, mas ainda assim é muito complicado. A gente precisaria de, por exemplo, mais 3 dentistas lá dentro. Uns 2 especificamente para a radioterapia, para evitar o problema da necrose, que está virando uma loucura na vida da gente. A Ingrid sabe mais do que eu, porque ela é que faz a cirurgia, essas cirurgias. Então, acaba se tirando muito de osso necrosado e, às vezes, o paciente acaba sofrendo mais pelo o pós-tratamento do que pela doença em si. Vocês são quantos dentistas lá? Nós 2. Sendo que eu não atuo 100%, né, como dentista. Eu faço, na verdade, eu trato as mazelas, né? Porque uma coisa boa que a gente conseguiu estabelecer lá e está como protocolo, que já vem uns 11 anos que eu estou lá, que eu luto por isso e agora a gente estabeleceu, todo paciente que vai fazer radioterapia de cabeça e pescoço, ele só inicia a radioterapia depois que ele vai no ambulatório. Isso melhora Porque muito. se tiver um dente cariado e necessita fazer endodontia, por exemplo, está indicada a extração, né? Então eles nem iniciam a radioterapia, porque assim, eu passei muitos anos fazendo uma esbulectomia no paciente por causa de um dente, né? Então ele tirava um molar, fazia radioterapia, ou durante a radioterapia ele tirava um posto de saúde de um dente, e aí quando ele voltava já mostra a radionecrose tão grande que eu tinha que tirar toda a mandíbula. E a gente tinha que parar o tratamento neurológico para eu tratar isso. Com prognóstico de osteoradionecrose, ela é muito pior que a osteomielite, né? Ela é mais agressiva. Então, às vezes, o paciente realmente acaba indo a óbito por essa consequência do que pelo próprio tratamento oncológico, pela própria oncologia em si, né? Então, mas hoje a gente já consegue melhorar um pouco isso, né? Mas até agora só temos eu e o João lá, de cirurgião dentista. Então, isso realmente dificulta um pouco o nosso trabalho. Gente, que inspiração! Ingrid e João lá, sempre bom. Fichas caem. Que sejam inspiradores para muitos mais. Eles também contratem, né? Assim, aí. Sim, aí o bom com a Ingrid é porque a gente tem uma parceria muito grande, né, Ingrid? Agora, coincidentemente, a gente, particular, a minha sala é do lado da dela praticamente, que até coincidiu isso também. E aí é mais fácil fazer alguns trabalhos, porque a gente acaba fazendo trabalhos, a gente está com um paciente, por exemplo, agora, que ele tirou grande parte do palato e a gente está fazendo, a Ingrid vai fazer um implante, e eu vou fazer a parte da prótese obliteradora. Eu vou passar aqui rapidinho e vou mostrar algumas imagens, tinha muita coisa, minha gente. Vou mostrar, tem... Depois você volta. Aqui tem algumas próteses. Eu ia mostrar uma aqui nasal, né? A gente caracteriza também algumas próteses. Mais para cá. Tá? E essa daqui é uma prótese ocular, tá? Eu fiz olho, nariz e nariz. Tá? Mas a reconstituição não fica só com isso. É lógico que a resina nem sempre consegue copiar a cor da pele. A cor da pele é uma coisa muito complexa. A gente tem uma quantidade muito pequena de cores, né, para chegar o mais próximo. E aí o que acontece é que às vezes não fica uma coisa perfeita, mas você imaginar, eu vou ver se eu passo rapidinho aqui só para mostrar a foto, uma das últimas fotos, que era de um paciente. Olha aqui, ó. Aqui eu trabalho, tá, de partes da escultura, tá? A moldagem da face do paciente, a escultura à mão, tá? Porque precisa ter um pouco de habilidade artística, porque senão não dá para fazer, é esculpido à mão,
Aqui foi na época do Inca, tá? A caracterização. E eu queria mostrar como fica diferente. Ó. A gente sabe que é uma prótese, a gente está vendo que é uma coisa, mas pelo menos esse senhor, ele pelo menos não tem aquela abertura que você vê lá dentro. E, né, pelo menos está coberto, ainda não é tão dramático quanto alguns pacientes, mas tem pacientes que tira o nariz e você vê tudo, e ainda corre risco de miíase, de uma série de coisas que fica aberto, ou tira o que a gente chama de exinteração óculo palpebral, que tira tudo, então é bem complexo mesmo. Mas a gente consegue. O efeito psicológico é o melhor de todos, é o mais gratificante de todos. É isso. Então é isso, pessoal. Eu quis trazer para vocês um pouco do trabalho lá dentro do hospital e abrir um pouco a mente principalmente dos alunos, para eles entenderem que o trabalho de odontologia não é só aquilo que a gente está acostumado de ver. Existem outras áreas, outros campos de trabalho e que fazem toda a diferença na vida da gente. E eu agradeço a todos pelo convite das professoras, né? Todas foram minhas professoras, né? E também agradeço a presença de todo mundo. E a gente se sente muito feliz, João, de ter sido. Obrigado. E a gente se sente muito orgulho também, né, de ver você engajado nesse trabalho tão bonito, você e a Ingrid. Né? Eu me lembrei do Silvan aqui. Faltou o Silvan, Fala que o que estraga a odontologia e o dentista é o dente, porque a gente se importa muito só com o dente. E eu como professora de patologia que eu fui, eu amo a patologia, amo a estomatologia, eu sinto essa carência quando a gente vê uma integrada, o aluno se importando em estar fazendo variamento, em estar fazendo faceta de porcelana, em estar fazendo tudo, e a gente olha uma periodontite sequer diagnosticada. Então, quando a gente tem realmente esse olhar que a Cláudia fala, que precisa desse olhar, essa atenção ela tem que ser dada e enfatizada desde a estomatologia. Então, a estomatologia, eu procuro dizer que é a disciplina mais importante que a gente tem dentro da universidade, porque é lá que a gente dá o diagnóstico. Então, se a gente faz um diagnóstico bem feito e faz um exame criterioso no nosso paciente, a gente consegue diagnosticar muita coisa ainda precoce, né? E aí, eu queria te parabenizar. Obrigado, professora. Você é maravilhoso, né? E a gente sente muito orgulho disso, né? De Obrigado, ter você aí como referência hoje nesse trabalho maravilhoso. Eu queria que o João terminasse dizendo para onde a gente pode orientar o paciente, caso você esteja num ambiente de trabalho público, né? Você O particular, a gente está atendendo. Aonde a gente encaminha esse paciente? Como que a gente orienta esse paciente da melhor maneira para que ele tenha um atendimento mais precoce possível, né? Em princípio... em princípio, o ideal é que o cirurgião dentista faça a biópsia. Se ele não se sentir seguro para isso, ele tem que encaminhar para um profissional que saiba fazer. Com o material da biópsia, o ideal é que seja encaminhado para um laboratório, e aqui a gente se depara com a questão de que a maioria dos laboratórios particulares não estão habituados a lidar com material bucal, né? E aí, mas qualquer coisa seria encaminhado para o próprio Aldenor Abello, que lá a gente tem um grupo de patologistas muito capacitado para isso, né? Até porque pode encaminhar. De forma particular, pode encaminhar, e se for o paciente do SUS, aí o ideal é que ele seja, se tiver a lesão e a lesão tiver características, ou você faz depois do resultado encaminha para o Aldenor Abello, ou você encaminha o paciente para o Aldenor Abello. Tanto para a cabeça e pescoço, como para a odontologia para avaliação. Tá? Quer dizer alguma coisa? Ela está tão quietinha.